Boa noite a todos. Hoje é exatamente 25 de abril de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E nós estamos nas explicações do professor Allan Kardec, no item 257, intitulado Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Então, queridos amigos aqui presentes e aos demais amigos que irão acompanhar depois através do canal, que possamos nesse momento unir os nossos pensamentos para, em um movimento de gratidão, agradecermos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes. Divino amigo Jesus, agradecemos a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a liberdade de poder chegar até aqui e termos, Senhor, a bênção e a honra de estudarmos a obra espírita, o Livro dos Espíritos. A obra é grandiosa. As lições são sublimes. E nós, na condição de encarnados, não conseguimos sozinhos aprofundar e acompanhar a dimensão de cada resposta. É por isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos o amparo que necessitamos, a assistência indispensável e a inspiração tão necessária para que possamos ter uma melhor compreensão. Muito obrigada, amor amado. É em teu nome que todos nós aqui estamos e que os teus mensageiros possam derramar as bênçãos sobre todos nós e nos inspirar para uma melhor compreensão. Que assim seja. Tem coisa melhor do que orar? Não tem. Né? A gente se refaz, dá vontade de ir e não voltar mais. Vamos lá então dar continuidade? Então nós aprendemos, lembrando, a alma ela tem a percepção da dor. E essa percepção já é o efeito e não a causa. A dor não está na alma. Então nós aprendemos a semana passada que alma, eu espírito encarnado, eu ao desencarnar, eu posso dizer, sinto frio e a temperatura está 40 graus. Porque na verdade a alma, o corpo perispiritual, ele não é um organismo físico como o nosso. Então ele não tem a sensibilidade de perceber o frio e o calor. Então, quando um espírito desencarnado diz estou com frio, esse frio que ele fala é a lembrança que ele guarda. São as impressões. E aí o professor Allan Kardec citou o caso da criatura que amputa um membro e que mesmo com esse membro amputado, ele tem as sensações de que ainda tem um membro. Então fica muito mais claro a gente entender quando se fala de sensações. O membro existe? Não, mas tem ali as impressões, as sensações de como se aquele membro estivesse ali. Ficou claro? Então, quando você fala em espírito, não existe mais o corpo físico, não existe o corpo orgânico, mas existe as impressões. Então, ele vai sentir dependendo do seu grau de evolução. E quando a gente fala de grau de evolução, quanto mais evoluído o ser humano, mais espiritualizado ele é. Então, ele está no corpo físico, mas ele não vive apenas uma vida animal. A vida animal não é a principal para ele. Ele está no corpo,
mas a vida principal dele é espiritual. Como é que é isso? Ele valoriza muito mais as coisas do espírito do que as coisas do corpo. Ele valoriza muito mais a sua essência do que a materialidade de uma vida orgânica. Ele valoriza muito mais os sentimentos do que as sensações fisiológicas. Então esse é um ser que, apesar de estar encarnado, é um espírito evoluído que aprendeu a valorizar o que deve ser valorizado, que são as coisas do espírito e não do corpo físico. Ficou claro isso? Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ele vai ter essas sensações da matéria, essas impressões. Por quê? Porque quando ele estava no corpo, o que ele mais sentia eram as coisas espirituais e não as coisas físicas. O que ele mais valorizava eram as coisas espirituais e não as coisas físicas. Então, o que fixou na mente desse ser? As coisas espirituais e não as sensações físicas. Entende? Então, eu vou para o mundo espiritual, mas continuo a viver a vida que eu já vivia na Terra. A vida espiritual. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente horizontal, extremamente terra a terra, extremamente fisiológico, o que domina dentro de mim são as sensações. Então eu volto para o mundo espiritual carregando todas as sensações de forma muito ostensiva. Fome, frio, calor, sede, dor. E nós já sabemos, o perispírito dói? Não dói. São o quê? As impressões. Ficou claro isso? E aí você vai desencarnar, está sentindo alguma coisa no mundo espiritual e a minha voz vai ecoar dentro de ti. São só sensações. Aí você vai dizer, são só sensações. Não vai adiantar. Você vai saber que são apenas sensações, são reminiscências, recordações, mas você não vai ter como mudar. Você vai compreender, mas não vai ter como mudar. Por quê? Porque essa mudança ela deve ser realizada onde? Aqui na Terra. Vai doer mais? Vai doer. Aí entra a dor moral. Eu sabia, mas não exercitei quando estava lá. E agora estou eu aqui no mundo espiritual ralando igual um besta. Porque lá, quando estava, eu não fiz por onde. Ficou claro isso? Então vamos para o texto? Vou voltar ao parágrafo. E é o segundo parágrafo. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria. Então nós somos um ser trino. Corpo físico, matéria, grosseira. Por essa matéria, aí eu tenho a semelhança da vida animal. Pelo corpo eu tenho a vida animal. Eu como, eu bebo, acabo dormindo, repousando e procriando e trabalhando. Tudo isso é uma vida relacionada à vida animal. Os animais comem, bebem, procriam, dormem, trabalham. Todos os animais fazem isso. Trabalha, a formiga trabalha, o beija-flor trabalha, todo mundo trabalha. O maior agricultor são os passarinhos. Porque é ele que vai levando no seu bico as sementes, vai espalhando e aí vai surgindo as novas plantas. Você sabia disso? Então tudo em a natureza trabalha. Às vezes tem ser humano que não trabalha, porque usa o seu livre-arbítrio e acaba se complicando e é um peso para alguém. Porque quando eu falo não trabalha, não estou falando só de vida profissional. Fique bem claro isso. Mas quando tem alguém que não trabalha, tem alguém que sempre quer explorado. Então você passa a ser um peso. Nós temos sempre que chegar ao final da noite e perguntar o que eu fiz de útil hoje. O que eu fiz de útil hoje. Às vezes, mas tia, quem está na cama já não pode fazer nada. Se você tem lucidez, trabalhe orando. 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 Porque a oração, num planeta perturbado como esse, de vibrações extremamente densas, é uma luz que ilumina uma escuridão. Então a gente pode sempre trabalhar, como diz o Livro dos Espíritos, até o limite das nossas forças. Até quando devemos trabalhar? Os Espíritos respondem, até o limite de nossas forças. Então esse ser trino, nós temos corpo físico,
Espírito, que nós já sabemos que o Espírito não tem forma, é uma centelha, é uma luz. E essa claridade, essa luz, ela vai mudando conforme a evolução do Espírito. Por isso nosso Senhor Jesus nos fala: fazei brilhar a vossa luz. E nós temos um intermediário, porque esse Espírito, ele não tem como atuar na matéria grosseira. Ele precisa de um intermediário, de um ser semimaterial. Quem é? É o perispírito. Esse nome perispírito foi dado por Kardec. Como ele diz, uma nova ciência, novos termos. Então, o corpo sempre existiu, esse semimaterial. O nome quem deu foi Kardec. A palavra perispírito foi criada por Kardec. A palavra reencarnação também foi criada por Kardec. Então, ele deu o nome a esse corpo semimaterial de perispírito. Então, todo o espírito está revestido do seu perispírito. E esse perispírito, a matéria dele, vai estar de comum acordo com o planeta que eu estou vivendo. E isso é muito claro. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso esse corpo semimaterial. Logo, esse corpo semimaterial, que é o modelo organizador biológico, irá formar corpos também menos densos. O nosso corpo material que a gente reencarna, ainda é um corpo muito primitivo, tá? Porque a gente ainda precisa comer, e se eu preciso comer, eu tenho todo o sistema digestório. Eu preciso ainda ir ao banheiro, fazer número 1 e número 2, excretar. O processo da procriação ainda é muito primitivo também. O processo de evolução, ele também acontece quando você fala de organismo. Se eu pegar o homem de Neandertal, aqueles corpos grosseiros, já tem bastante diferença da de hoje. E daqui a milhões de anos, nós também vamos olhar para esse corpo e vamos dizer: nossa, como era grosseiro, né? Então, o que diz o Livro dos Espíritos? Que a carne alimenta a carne. Então, essa carne ainda necessita de alimentação. Senão, a gente vai o quê? Perecer. Então, ser trino, espírito tem forma? Não. É uma centelha. O corpo perispiritual, ele é semimaterial. Vamos dizer, ele é misto, para que ele possa ser esse intercâmbio entre o espírito e a matéria. E o corpo material grosseiro. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual. O perispírito é o laço. Laço, tu não vai imaginar que o perispírito é um laço, mas ele usou uma simbologia, porque o laço, o que ele faz? Une, liga, prende. Quando a gente fala no processo da reencarnação, ela começa na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já começa a reencarnação. E o espírito, acompanhado do seu perispírito, ele vai se ligar célula a célula. Então, esse laço, ele está ligado a cada célula do nosso corpo. Quantas células tem no nosso corpo? 10? Então, imagina a quantidade de fios ligados em cada célula. Daí a gente fala hoje que as células têm memória. Então, quando eu, espírito, moralmente sou um ser adoecido, esse corpo perispiritual, que é esse que liga, ele adoece e adoece as células que eu estou ligada. Então, esse ser trino, espírito, perispírito e matéria. Quando a gente morre, esse se decompõe e esse ser, o espírito acompanhado do seu corpo perispiritual, continuam. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. A matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente. O perispírito é tirado do meio ambiente. O que ele está querendo dizer? Do fluido universal do ambiente. O fluido universal, que é essa matéria elementar, primitiva, criada por Deus, ela é neutra. Vou usar um termo assim, neutra.
cada planeta dá qualidade a esse fluido. Então, quanto mais evoluído as pessoas que habitam nesse planeta, mais denso ou menos denso é o fluido? Menos denso. Se nesse planeta tem espíritos ainda muito primitivos, o fluido desse planeta é o quê? Denso. Por que que ele é denso? Porque o nosso pensamento atua sobre o fluido do ambiente. Tia, dentro do planeta Terra, nós temos o fluido coletivo, que está de comum acordo com a evolução do coletivo desse globo, dos terrícolas. Mas a minha casa tem também essa mesma densidade? Olha, toda vez que eu penso, eu manipulo esse fluido, para melhor ou para pior. Então ele não é uma constante, ele está sempre sendo manipulado, sempre sendo movido. Então o fluido de dentro da minha casa, eu e os meus que vivem dentro do lar, dão características específicas a ele, para melhor ou para pior. Ficou claro? Então, por isso que nós entramos em alguns ambientes e a gente diz, nossa, sinto um bem-estar tão grande aqui. E às vezes eu entro em determinados ambientes que eu digo, nossa, tá me dando vontade até de vomitar. Isso é resultado do quê? Do fluido, que eu vou chamar de psicosfera desse ambiente. Então, olha a nossa responsabilidade quando falamos de pensamento. Então, em qualquer ambiente que você adentre, você vai estar em contato com as vibrações daquele ambiente, daquele grupo que frequenta. Então, se você vai para o inferninho, você vai estar em contato com o fluido daquele inferninho, do forrobodó. Se você vai para dentro de um motel, você vai estar em contato com as vibrações daquele ambiente. Um ambiente de adulteração, de traição. Eu não estou aqui para colocar pano quente em nada, não. Porque a gente tem que pensar. E eu gosto de usar uma linguagem bem clara para que a gente possa ter a informação coerente. A gente pode até fazer, porque a gente tem um livre-arbítrio. Aí a colega pergunta, uma casa que se faz o evangelho no lar, psicosfera é mais leve? Então vamos avaliar. A semana tem quantos dias? Quanto tempo demora um evangelho no lar? No máximo, 1 hora. E quantas horas tem um dia? 24 horas. Então eu tenho 7 dias, 24 horas e 1 hora de evangelho. Pergunto. Se eu pego esse evangelho no lar, que eu faço 1 hora, e me esforço para viver os 7 dias e as 24 horas, o ambiente da casa é legal, eu estou em esforço. Mas se eu faço do evangelho no lar um ritual, e depois eu fecho o evangelho e volto a tocar o terror, sinto falar, a psicosfera não vai mudar. Então o que muda é a vivência. Entendeu? Ficou claro isso? Eu não posso ser hipócrita e dizer, nossa, o evangelho no lar vai abençoar a tua casa a semana inteira. Não vai. Porque você não abençoa a sua casa com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com a sua fala. É uma responsabilidade, né? É responsabilidade. O evangelho, ele está para ser vivido. O evangelho no lar é um momento de estudo para que eu possa viver. Senão nós vamos cair no evangelho místico. A gente achar que tomar banho de sal grosso vai resolver, aí a gente substituiu. Não, faço o evangelho no lar, purifica tudo, purifica nada. Se eu não mudar minha atitude. O perispírito, então, é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, nós já aprendemos o que é isso. Cada lugar tem seu meio ambiente específico. Do fluido universal. Então, quando eu falo em fluido universal, eu estou falando de um fluido neutro. Cada planeta dá característica
a esse fluido. Por isso a gente aprender do pecado por pensamento. Por isso Jesus diz, nem por pensamento você deve desejar a mulher do passo, o homem do próximo, o asno, o cavalo, nada. Nem por pensamento. Porque o pensamento, ele atua no fluido. Se nós formos estudar o livro A Gênesis, o capítulo dos fluidos, né, Lígia? O que nós vamos aprender lá? Que se eu matar alguém por pensamento, só aqui, ó. Esgana. Esse ato de pensar, eu não pensei. Quando eu penso, eu não manipulo o fluido. O assassinato já aconteceu. A psicosfera já ficou densa. Então, nem por pensamento mate ninguém. Mas aí imagina quando a gente aprender a usar o pensamento para o bem. Agora, a gente sabendo de tudo isso, a gente sempre pensa assim, meu Deus, eu não vou pensar aí, eu vou pensar aí. Não, sabendo de tudo isso, é como se a doutrina estivesse dizendo, olha a quantidade de recursos que você tem na sua mão para fazer o bem, utilizando o pensamento. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. E aí ele vai falar da parte material, da linguagem do século XIX. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. O que ele está falando? Esse fluido universal, ele compõe a energia do ambiente. Que a gente vai falar, ele chama, lembra de Mesmer quando vai falar do magnetismo? Esse fluido universal, ele compõe esse magnetismo, esse fluido elétrico, essa matéria elétrica, como também a matéria grosseira. Você já viu um ímã? O ímã está aqui, o ferro está aqui. O que ele faz? E o que existe entre o fluido? Que força o atrai? Energia. Essa energia desse ímã aí é também tirada do fluido universal. Já é uma transformação. E essa matéria aqui grosseira também é tirada do fluido universal. A matéria elementar primitiva. Tanto é que ela se decompõe. Existe em nós o fluido vital, que também é uma transformação do fluido universal. O que é o fluido vital? Vital de vitalidade, de vida. Então eu tenho um espírito envolvido com seu perispírito e que ele encarna no corpo físico. Esse é o ser inteligente. Mas se esse corpo não tiver vitalidade, não tem como o espírito, junto com o perispírito, atuar nesse corpo. Aí é a morte física. Quando acaba a vitalidade do corpo, o espírito não tem mais como atuar. É como se você tivesse um rádio, um ser humano inteligente para ligar o rádio, mas se o rádio não tiver pilha, o ser humano inteligente não tem como colocar o rádio para funcionar. A pilha do rádio é o corpo. Quem vai ligar o rádio é o espírito, que é o ser inteligente. E a pilha é a vitalidade. Fica sem comer, vai acabar a vitalidade. Tu vai desencarnar. E o espírito não tem mais como atuar. Pode observar que à medida que a vitalidade vai acabando, você não tem força nem de levantar o próprio braço. E a gente vê isso muito nos processos das desencarnações naturais, em que você vai acompanhando dia a dia o desenlace do espírito. Você olha e você vê a forma física tomando uma nova direção. A vitalidade vai acabando. Tá difícil? Então, olha só. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Aí, quando a gente usa a palavra quintessência, a gente adora florear. E aí, eu me lembro uma vez, eu no seminário em Goiânia, e tinha um físico presente, o doutor, não sei se eu consigo lembrar o nome dele, era doutor em física mesmo, que absurdo, me fugiu da mente.
Mas uma pessoa muito simples, mas eu gostei porque ele simplificou. Você sabe o que é a quinta essência? Eu vou explicar para vocês. Quais são as 4 essências do universo? Terra, água, fogo e ar. E qual é a quinta essência? Não se sabe. Então, quando eles falam em quinta essência, é uma essência que não se conhece. Aí eles chamam quinta essência. Primeira essência, as 4 primeiras essências: água, terra, fogo e ar. E a quinta essência? Não se sabe. É algo que a gente não sabe explicar o que é. Então, é uma quinta essência. Poderia dizer que é a quinta essência da matéria. Porque esse fluido universal, ele é uma matéria. Mas uma matéria que nós não conhecemos. Então, quando a gente fala aqui de matéria, durante muito tempo, o que a gente diz? Qual era a menor partícula da matéria? E é o átomo ainda? Não, já diminuiu, chegaram no quark, eu acho, não é isso? E já diminuiu mais ainda, e daqui a pouco eles vão chegar aonde? No fluido universal. Essas informações são imprescindíveis, sabe para quê? Para nós termos mais responsabilidade com os nossos pensamentos. Que nós podemos utilizar para o bem, como também podemos utilizar para o mal. Lembra quando a gente vai falar do livro Gênesis, o primeiro livro de Moisés? Lembra como foi a criação? E disse Deus. Olha aí, um movimento de pensamento e de fala atuando e criando. É uma parábola riquíssima de informações. Foi pela vontade de Deus que ele criou. Nós não somos filhos de Deus. Nós não temos o patrimônio divino. Nós não somos herdeiro de Deus. E o que é que nós herdamos de Deus? Se não essa força criadora? Você entrou aqui pobre e está saindo milionário. Né? Porque essas informações não têm preço. Basta a gente lembrar dela no dia a dia. Pensou, criou. Pensou, criou. Então imagina que você está lá em casa, você lembra da tia Conceição. Ah, tia Conceição. Aí imagina assim, sabe? Já estou ensinando para vocês, que é para mandar para mim, tá? Aí você já imagina assim, muita luz, sabe? Assim, muita luz. Você tirando assim do fluido universal e mandando assim muita luz, muita paz para a tia Conceição. Detalhe. A primeira pessoa a se beneficiar é você mesmo. Agora tu imagina, tu tá na tua casa, aí lembra da Conceição e diz: ô desgraça, vou te contar. Não tem que aguente mais a tia Conceição falando. Ai, que saco! Você pensou, manipulou. Quem foi a primeira pessoa que recebeu essa descarga? Você mesmo. E vai para a tia Conceição? Vai. Se ela vai receber ou não, aí já é com a tia Conceição. Porque se ela estiver num baixo nível vibracional, ela vai receber. Você entende? Então a própria pessoa acaba recebendo. Por isso, a oração de Francisco de Assis é dando que se recebe. Então, se eu estiver numa baixa vibração, aquilo que alguém me mandou, eu vou captar. E aí vou ficar mais irritado, mais mal-humorado, mais chateado, mais tudo. Então, todo o Evangelho de Jesus, tudo que Jesus nos ensinou, é para a gente ficar bem feliz. Pronto. Dá para ir mais um pouquinho. É o princípio da vida orgânica, esse fluido material, mas não da vida intelectual.
Tudo que você falar em pensamento e inteligência, esse é um atributo de quem? Do espírito. O perispírito não pensa. Ele guarda as impressões, mas ele não cria pensamento, ele não pensa. Guarda impressões, mas não é arquivo. As lembranças estão no espírito, as impressões estão no perispírito. As impressões é as sensações físicas. Ah, se eu tivesse tido uma aula dessa há 30 anos atrás. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. Pois a vida intelectual, esta reside aonde? No espírito. Então, o ser pensante é o espírito, não é o perispírito. O espírito é o ser pensante. Se eu sou o ser pensante, mas eu reencarno com uma máquina cerebral adoecida, eu tenho como manifestar a minha inteligência através daquele corpo? Não tem. Aí vai dizer, mas poxa tia, por que eu peguei um corpo com uma máquina cerebral adoecida? Porque o espírito estava adoecido. E ele deformou o perispírito, que deformou o corpo físico. Lembra do processo da reencarnação? Célula a célula. Então, as células que iriam compor a máquina cerebral já iam com a deformidade. E o que deformou esse corpo perispiritual? As minhas atitudes. Toda vez que eu vou contra as leis do amor, eu adoeço. A inteligência reside aonde? No espírito. Muito bem. É, além disso, o perispírito, o agente das sensações exteriores. Ele é o agente. Então, para-se para pensar. Se de repente a Carla levanta e ela faz esse movimento no meu braço, carinho. Então, o corpo percebe o carinho, não é dor. E o perispírito registra esse movimento e passa a informação para o espírito. Relaxa que é carinho. Mas em compensação, se a Carla levanta e me dá um beliscão, o corpo registra a dor. O corpo perispiritual sente a dor e registra a sensação desagradável e diz para o espírito, olha, o negócio não foi bom não. Mas o espírito, ele não sente a dor, é a emoção. A emoção do primeiro foi boa. A emoção do segundo não foi boa não. Então ele registra, isso não é bom. E provoca nele a raiva, o choro, a tristeza. Porque não é o perispírito que entristece, é o espírito. Então, a matéria, ela sente, o perispírito registra e fofoca para o espírito. Entendeu? Ele que manda a informação, isso foi bom, isso foi ruim. E o espírito gravou a mensagem. Assim é legal, assim dói. E vamos parar aí. Tá bom? Eu sei que nós lemos pouco, mas fico com a consciência tranquila de que ilustramos bastante. É muito comum nós encontrarmos, não entendo muito perispírito, eu não entendo, porque tem que realmente esmiuçar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, nós aprendemos a semana passada que a alma, ela tem a percepção da dor. E essa percepção já é o efeito e não a causa. A dor não está na alma. O corpo perispiritual,
ele não é um organismo físico como o nosso. Então, ele não tem a sensibilidade de perceber o frio e o calor. Então, quando um espírito desencarnado diz, estou com frio, esse frio que ele fala é a lembrança que ele guarda. São as impressões. Não existe mais o corpo físico, mas existem as impressões. Então, ele vai sentir dependendo do seu grau de evolução. E quando a gente fala de grau de evolução, quanto mais evoluído o ser humano, mais espiritualizado ele é. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ele vai ter essas sensações da matéria, essas impressões. Por quê? Porque quando ele estava no corpo, o que ele mais sentia eram as coisas espirituais e não as coisas físicas. O que ele mais valorizava eram as coisas espirituais. Então, o que fixou na mente desse ser? As coisas espirituais e não as sensações físicas. Entende? Então, eu vou para o mundo espiritual, mas continuo a viver a vida que eu já vivia na Terra. A vida espiritual. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente horizontal, extremamente terra a terra, extremamente fisiológico, o que domina dentro de mim são as sensações. Então, eu volto para o mundo espiritual carregando todas as sensações de forma muito ostensiva. Fome, frio, calor, sede, dor. Você vai saber que são apenas sensações, são reminiscências, recordações, mas você não vai ter como mudar. Você vai compreender, mas não vai ter como mudar. Por quê? Porque essa mudança ela deve ser realizada onde? Aqui na Terra. Vai doer mais? Vai doer. Aí entra a dor moral. Eu sabia, mas não exercitei. Se você tem lucidez, trabalhe orando. 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 Porque a oração, num planeta perturbado como esse, de vibrações extremamente densas, é uma luz que ilumina uma escuridão. Então a gente pode sempre trabalhar, como diz o Livro dos Espíritos, até o limite das nossas forças. Então esse ser trino, nós temos corpo físico, espírito, que nós já sabemos que o espírito não tem forma, é uma centelha, é uma luz. E essa claridade, essa luz, ela vai mudando conforme a evolução do espírito. Por isso nosso Senhor Jesus nos fala, fazei brilhar a vossa luz. E nós temos um intermediário, porque esse espírito, ele não tem como atuar na matéria grosseira. Ele precisa de um intermediário, de um ser semimaterial. Quem é? É o perispírito. Esse nome perispírito foi dado por Kardec. Como ele diz, uma nova ciência, novos termos. Então, o corpo sempre existiu, esse semimaterial. O nome quem deu foi Kardec. A palavra perispírito foi criada por Kardec. A palavra reencarnação também foi criada por Kardec. Então, ele deu o nome a esse corpo semimaterial de perispírito. Então, todo o espírito está revestido do seu perispírito. E esse perispírito, a matéria dele, vai estar de comum acordo com o planeta que eu estou vivendo. E isso é muito claro. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso esse corpo semimaterial. Logo, esse corpo semimaterial, que é o modelo organizador biológico, irá formar corpos também menos densos. O nosso corpo material que a gente reencarna, ainda é um corpo muito primitivo, tá? Porque a gente ainda precisa comer, e se eu preciso comer, eu tenho todo o sistema digestório. O processo de evolução, ele também acontece quando você fala de organismo. Se eu pegar o homem de Neandertal, aqueles corpos grosseiros, já tem bastante diferença da de hoje. O processo da reencarnação, ela começa na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali já começa a reencarnação. E o espírito, acompanhado do seu perispírito, ele vai se ligar célula a célula. Então, esse laço, ele está ligado a cada célula do nosso corpo.
Daí a gente fala hoje que as células têm memória. Então, quando eu, espírito, moralmente sou um ser adoecido, esse corpo perispiritual, que é esse que liga, ele adoece e adoece as células que eu estou ligada. O perispírito é tirado do meio ambiente. O que ele está querendo dizer? Do fluido universal do ambiente. O fluido universal, que é essa matéria elementar, primitiva, criada por Deus, ela é neutra. Vou usar um termo assim, neutra. Cada planeta dá qualidade a esse fluido. Então, quanto mais evoluído as pessoas que habitam nesse planeta, mais denso ou menos denso é o fluido? Menos denso. Se nesse planeta tem espíritos ainda muito primitivos, o fluido desse planeta é o quê? Denso. Por que ele é denso? Porque o nosso pensamento atua sobre o fluido do ambiente. Toda vez que eu penso, eu manipulo esse fluido, para melhor ou para pior. Então, o fluido de dentro da minha casa, eu e os meus que vivem dentro do lar, dão características específicas a ele, para melhor ou para pior. Então, por isso que nós entramos em alguns ambientes e a gente diz, nossa, sinto um bem-estar tão grande aqui. Isso é resultado do quê? Do fluido, que eu vou chamar de psicosfera desse ambiente. Então, olha a nossa responsabilidade quando falamos de pensamento. Então, em qualquer ambiente que você adentre, você vai estar em contato com as vibrações daquele ambiente, daquele grupo que frequenta. Se você vai para dentro de um motel, você vai estar em contato com as vibrações daquele ambiente. Um ambiente de adulteração, de traição. Se eu pego esse evangelho lá, que eu faço 1 hora, e me esforço para viver os 7 dias e as 24 horas, o ambiente da casa é legal, eu estou em esforço. Mas se eu faço do evangelho no lar um ritual, e depois eu fecho o evangelho e volto a tocar o terror, sinto falar, a psicosfera não vai mudar. Então, o que muda é a vivência. O evangelho no lar é um momento de estudo, para que eu possa viver. O perispírito é tirado do fluido universal. Então, quando eu falo em fluido universal, eu estou falando de um fluido neutro. Cada planeta dá característica a esse fluido. Por isso a gente aprender do pecado por pensamento. Por isso Jesus diz, nem por pensamento você deve desejar a mulher do passo, o homem do próximo. Porque o pensamento, ele atua no fluido. Quando eu penso, eu não manipulo o fluido. Mas imagina quando a gente aprender a usar o pensamento para o bem. Sabendo de tudo isso, é como se a doutrina estivesse dizendo, olha a quantidade de recursos que você tem na sua mão para fazer o bem, utilizando o pensamento. Existe em nós o fluido vital, que também é uma transformação do fluido universal. O que é o fluido vital? Vital de vitalidade, de vida. Então eu tenho um espírito envolvido com seu perispírito e que ele encarna no corpo físico. Esse é o ser inteligente. Mas se esse corpo não tiver vitalidade, não tem como o espírito, junto com o perispírito, atuar nesse corpo. Aí é a morte física. Quando acaba a vitalidade do corpo, o espírito não tem mais como atuar. Fica sem comer, vai acabar a vitalidade. Tu vai desencarnar. E o espírito não tem mais como atuar. Pode observar que à medida que a vitalidade vai acabando, você não tem força nem de levantar o próprio braço.
E a gente vê isso muito nos processos das desencarnações naturais, em que você vai acompanhando dia a dia o desenlace do espírito. Você olha e você vê a forma física tomando uma nova direção. A vitalidade vai acabando. Esse fluido universal, ele é uma matéria, mas uma matéria que nós não conhecemos. Essas informações são imprescindíveis, sabe para quê? Para nós termos mais responsabilidade com os nossos pensamentos, que nós podemos utilizar para o bem, como também podemos utilizar para o mal. Lembra quando a gente vai falar do livro Gênesis, o primeiro livro de Moisés? Lembra como foi a criação? E disse Deus. Olha aí, um movimento de pensamento e de fala atuando e criando. É uma parábola riquíssima de informações. Foi pela vontade de Deus que ele criou. Nós não somos filhos de Deus? Nós não temos o patrimônio divino? Nós não somos herdeiros de Deus? E o que é que nós herdamos de Deus? Se não essa força criadora? Pensou, criou. Aí você já imagina assim, muita luz, tirando assim do fluido universal e mandando assim muita luz, muita paz para a tia Conceição. A primeira pessoa a se beneficiar é você mesmo. Agora tu imagina, tu tá na tua casa, aí lembra da Conceição e diz, ô desgraça, não tem que aguente mais a tia Conceição. Você pensou, manipulou. Quem foi a primeira pessoa que recebeu essa descarga? Você mesmo. E vai para a tia Conceição? Vai. Se ela estiver num baixo nível vibracional, ela vai receber. Então a própria pessoa acaba recebendo. Por isso, a oração de Francisco de Assis é dando que se recebe. Então, se eu estiver numa baixa vibração, aquilo que alguém me mandou, eu vou captar. E aí vou ficar mais irritado, mais mal-humorado, mais chateado, mais tudo. Então, todo o Evangelho de Jesus, tudo que Jesus nos ensinou, é para a gente ficar bem feliz. Pronto. Tudo que você falar em pensamento e inteligência, esse é um atributo de quem? Do Espírito. O perispírito não pensa. Ele guarda as impressões, mas ele não cria pensamento, ele não pensa. As lembranças estão no espírito, as impressões estão no perispírito. As impressões é as sensações físicas. Então, o ser pensante é o espírito, não é o perispírito. Se eu sou o ser pensante, mas eu reencarno com uma máquina cerebral adoecida, eu tenho como manifestar a minha inteligência através daquele corpo? Não tem. Aí vai dizer, mas poxa tia, por que eu peguei um corpo com uma máquina cerebral adoecida? Porque o espírito estava adoecido. E ele deformou o perispírito, que deformou o corpo físico. Lembra do processo da reencarnação? Célula a célula. Então, as células que iriam compor a máquina cerebral já iam com a deformidade. E o que deformou esse corpo perispiritual? As minhas atitudes. Toda vez que eu vou contra as leis do amor, eu adoeço. A matéria, ela sente, o perispírito registra e fofoca para o espírito. Entendeu? Ele que manda a informação. Isso foi bom, isso foi ruim. E o espírito gravou a mensagem. Não é o perispírito que entristece, é o espírito.
Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.